Vizela, a frequência que mexe consigo. A Câmara e a Assembleia Municipal de Vizela assinalaram no sábado a passagem dos 41 anos sobre a Revolução dos Cravos em sessão solene realizada no auditório da Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense. Discursos do PS, da coligação PSD, CDS, PP e da CDU caminharam em sentidos opostos, mas com um alvo em comum: as próximas eleições legislativas. Do lado da coligação, a líder da bancada municipal defendeu que os caminhos mais duros já terão sido percorridos pelos portugueses. Fátima Andrade vê nos empresários locais os próximos capitães de Abril pela sua capacidade de criação de investimento e riqueza em Vizela. Vizela também necessita urgentemente de investimento, de motivar os possíveis investidores, de criar riqueza, de nos dar esperança a todos nós. Sejamos capazes de acreditar que Portugal vai saindo da crise e que nós todos daremos o nosso contributo para que ele se levante. Manuel Valls, o primeiro-ministro de França, há poucos dias aqui no nosso país, declarou que o crescimento de Portugal é reconhecido e admite investir em privatizações ou concessões no nosso país. O mesmo reconhecimento já tinha sido feito pelo líder do PS, António Costa. Se assim é, por que não acreditar que os tempos mais duros já se foram? Demos um voto de confiança à nossa pátria. Senhores empresários da minha terra, sejam hoje os capitães de Abril, invistam no nosso concelho, criem emprego, fomentem a economia, devolvam a dignidade àqueles a quem o direito do trabalho for retirado. E então, senhores empresários e investidores, podereis vós também escrever páginas de histórias de sucesso nesta terra. Do outro lado, o líder da bancada municipal do PS apontou o dedo ao governo de coligação. Francisco Correia não poupou nas críticas, afirmando que o 25 de Abril está em perigo e que a democracia está ameaçada. Mas a austeridade a que temos sido condenados, sobretudo nos últimos 4 anos, é uma austeridade cega, antidemocrática e hipócrita, porquanto têm sido os mais necessitados e aqueles que cumprem fielmente todos os meses a pagar a fatura desta austeridade. Aqueles que acham que nós estamos a exagerar, expliquem-nos, mas expliquem muito bem como é que, apesar desta austeridade dramática, nos últimos anos a nossa dívida pública aumentou praticamente 9 pontos percentuais, situando-se agora nos escandalosos 130% do produto interno bruto. Aqueles que acham que nós estamos a exagerar, expliquem-nos e expliquem-nos muito bem porque é que, apesar dos esforços do Governo em rever em baixa a taxa de inflação, todas as principais agências de dotação financeira olham para o estado da nossa economia de uma forma muito, mas muito desconfiada. Também o Presidente da Câmara Municipal de Vizela apontou o dedo ao governo de Passos Coelho e de Paulo Portas. Inês Costa afirmou não entender como a coligação Vizela é para todos, passa o tempo a criticar o trabalho do Executivo do PS e depois não usa da palavra para falar da ação do governo, que é liderado pelos partidos que a sustentam. A taxa de desemprego voltou a subir enquanto o governo foi vendendo a ideia de que agora só descia. Ao mesmo tempo que dispara o desemprego com um impacto sobretudo nos jovens, o governo meia voz em banda. O caso da Segurança Social é paradigmático. Foram nomeados 14 elementos do PSD e 13 do CDS. Isto é o quê? A coligação em Vizela nada diz. Então não está preocupada com os vizelenses? E os vizelenses não são portugueses? A educação, início do ano escolar e colocação de professores, foi o caos. Nunca se viu coisa igual. Apenas no tempo de Santana Lopes, o ministro que vinha com a áurea de salvador do setor imprimiu uma instabilidade em todo o setor. E a coligação nada diz. Mas quem vive apregoando que se preocupa com os vizelenses, então os vizelenses não andam na escola pública. Não são portugueses. Na justiça, o caos. Foi o quase sítios, com a confusão criando a destabilização nos tribunais. E os vizelenses também têm assuntos em tribunais e a coligação não diz uma palavra sobre estas preocupações com os vizelenses, em que o seu governo é o único e exclusivo responsável nas finanças. Os dados provam que houve um aumento de impostos, diminuição de rendimentos de trabalhadores e pensionistas e a dívida aumentou significativamente. A lista VIP,
com os nomes que todos conhecemos. Ninguém é responsável, nem o Secretário de Estado, nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra das Finanças, nem o porteiro, senhores da coligação. Será o povo de Vizela? As dívidas à Segurança Social do Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro que exige. É um Primeiro-Ministro que exige moralidade. Moralmente, até a todos os portugueses que paguem os seus impostos, e contribuições para a Segurança Social. E esqueceu-se de descontar que para a Segurança Social e a coligação, preocupada com os vizelenses que pagam os seus impostos, nada diz. O futuro do poder local foi um dos pontos vincados no discurso do Presidente da Assembleia Municipal de Vizela. Fernando Carvalho defendeu um alargamento de competências sustentado nas condições que possibilitem a sua execução por parte dos municípios. Uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o poder local. E foi este poder o principal motor do desenvolvimento em Portugal. No entanto, hoje este poder está ameaçado e amordaçado pelas limitações e escassez de meios impostas pelo Poder Central. Estamos conscientes que os tempos atuais não se compadecem com burocracias pesadas e centralizadas, pelo que se torna urgente descentralizar e responsabilizar. Delegar competências, mas com os meios adequados e necessários à sua execução, para que o poder local continue a desempenhar o seu papel de motor no desenvolvimento e no progresso. Nesta cerimónia tomou ainda da palavra António Monteiro, em representação da CDU. 41 anos passaram sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história de Portugal. Contudo, no entendimento de António Monteiro, as políticas de direita que têm sido aplicadas no país vão contra aquilo que são os ideais de Abril. As políticas de direita praticadas pelos últimos governos é contra Abril. É uma política de submissão ao grande capital nacional e ao estrangeiro, e de ataque aos direitos do povo e dos trabalhadores, de ofensiva contra os serviços públicos, encerramento dos serviços de saúde, ataques à escola pública, ofensivas ao sistema público de segurança social, procuram acabar com a contratação coletiva. Continuam as promessas de privatização, processos do qual tanto mal fizeram ao país, pois, através destas medidas, estão a depilar as finanças do país. Anos sucessivos a praticarem políticas de direita, PS, PSD e CDS, arrastaram Portugal para uma situação de declínio nacional. No plano económico, no plano de direitos dos cidadãos, retrocesso social e dependência do país. Bem podem o PSD e o PS acusarem-se mutuamente sobre quem é mais responsável. Na realidade, é de que a presente situação é o resultado de décadas de políticas erradas. A cerimónia que teve lugar na Academia da Sociedade Filarmónica Vizelense só poderia ter terminado com música e com a interpretação de um dos temas mais emblemáticos de Zeca Afonso, Os Filhos da Madrugada.